Olá, boa tarde. Esperando o pessoal entrar. Bom, hoje eu tenho uma pessoa especial aqui do meu lado, onde ela vai chamar o nosso convidado de hoje. Essa aqui é a Sofia. Oi, gente. Hoje eu tô aqui para chamar o meu pai, o Rogério Schaefer, da Alitalia. Rogério já está aí? Já? Já tem esse papo com ele? Entrando. Olá, Olá, tudo bom? consegue me ver? Conseguimos. Pra cá, para não disputar com a luz no fundo ali. Tá direitinho aqui. Pra cá. Olá, Sofia entrou para poder dar um oi pro pai dela. Oi, pai. Oi, filha. Tudo bom? E aí agora ela vai para lá que a gente agora vai conversar, conversa de adulto. Não é isso? Vamos lá, Sofia. Tchau. Tchau, filhote. Bom, boa tarde, Rogério. Tudo bem? Oi, Jânio. Tudo bom? Vamos lá, vamos começar esse bate-papo, né? Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho, né, da companhia aérea, para a gente poder ter as perguntas, né? O pessoal está entrando, né? O pessoal está aqui, ó, já falando aqui, várias pessoas conhecidas. Que legal, a Sofia. Isso aí, né? A Sofia hoje ela entrou comigo pela primeira vez ao vivo para poder convidar o pai dela para a live, né? Então, vamos começar essa conversa. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer, né, a presença de todo mundo, né, nesse momento diferente que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo um momento histórico, né? Vamos ter história para contar aí para frente. E a gente já na Alitalia, a gente já trabalha para retomada. Então, acho que o momento que a gente estava ali, passou no início, em que de reacomodação de passageiro, entender o que estava acontecendo, esse momento já passou, né? Embora a gente ainda esteja aprendendo a cada dia, conforme a situação do vírus, né, do Covid-19 avança no mundo, então tudo ainda é muito novidade para todo mundo, as coisas mudam muito rápido, né, para todos nós. Nós ainda temos muitas perguntas, né, não respondidas, mas a gente já trabalha para retomada. Então, a Alitalia já está olhando para frente para entender como que o mercado vai retomar, como o passageiro vai se comportar, e a gente já trabalha hoje para isso. Então, falando rapidamente, como você pediu, né, Daniela, para falar sobre a Alitalia, né? A Alitalia, a gente opera para o Brasil há 73 anos. Na verdade, o Brasil, o Rio de Janeiro, mais especificamente, foi o primeiro destino internacional da Alitalia, né? Então, começamos, o primeiro voo, né, internacional foi para o Rio de Janeiro, e a gente voa para o Brasil há 73 anos de forma ininterrupta. Estamos agora, então, eu até digo, né, meu chefe normalmente fala assim, a gente parou de voar para o Brasil. Não, a gente não parou de voar para o Brasil. Nós estamos com um cancelamento de voo um pouquinho longo, né? Mas a gente não Sim, é uma parou de pausa, voar. né? É uma É até pausa. o que a gente costuma falar, né? O turismo, ele não parou, ele deu uma pausa, né? Pela questão do momento, né? Então, tudo isso vai ser retomado em algum momento, né? E aí, por isso que a gente tem feito aqui essas lives, para justamente esclarecer, né, de que forma, né, algumas informações a gente já tem, outras não, né, conforme aí a questão, né, da definição, né, do avanço, tudo isso com relação ao Covid. Exatamente, né? Eu trabalho, né? O meu nome é Rogério Schaffer, né? Pai da Sofia, que apareceu aí, né? Estou na Alitalia, vai fazer 2 anos, e eu sou responsável pelo mercado de lazer no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, esse é o território que eu atuo aqui na Alitalia, né? Enfim, então, como eu estava falando para você, né, a gente trabalha já nessa retomada aí do mercado. Uhum. Já até adiantando um pouquinho da operação no Brasil, que com certeza vai ser uma das perguntas,
né? A gente, nesse momento, nós acabamos de adiar, na verdade, a retomada de voos para o Brasil, tá? Por causa da situação do Brasil, que está muito incerto, né? Hoje o Brasil vive o pico do Covid, né? Da pandemia, e por causa disso, então, a Alitalia resolveu adiar um pouco a retomada para os voos para o Brasil, que a gente iríamos iniciar com 3 voos semanais para São Paulo em julho, e isso retoma a partir agora, a nova previsão é a partir de agosto, tá? De começar novamente a Operação Brasil em agosto. Uhum. Bom, boa notícia, né? Que na verdade, pelo menos a gente tem aí uma projeção, né, de um período, né? Claro que isso tudo pode mudar, né? Como você mesmo colocou, né? Então as coisas estão mudando a cada dia, né? Mas eu queria até saber um pouquinho, né, da questão até dos destinos que mais a Alitalia opera para os brasileiros, né, para as pessoas que não sabem, né, a Alitalia, né, ela voa via Roma e tem alguns destinos que são os destinos, os queridinhos, vamos dizer assim, né, dos brasileiros. Como a gente estava falando, a gente já trabalha na retomada, né? Para assim que a gente voltar às operações, ainda entendendo como vai ser esse retorno. Mas, assim, além da Itália, óbvio, né? Que são os nossos principais, o nosso principal destino, né? Então, Roma como portão de embarque, como hub, né? E destino também para o brasileiro, Milão, Veneza, a região toda ali da Puglia, enfim. Então, a Itália como um destino, né? E hoje é o segundo mercado internacional para o brasileiro é a Itália, tá? Então a Itália tem uma força muito grande, a gente tem uma comunidade muito grande de italianos no Brasil, né? Existe um turismo religioso no Brasil que se tornou muito forte nos últimos anos. Então Roma, né, pelo cristianismo, pelo mesmo que você não seja católico, mas pela história do cristianismo, Roma tem uma importância muito grande para isso, né? Então, além da Itália, a gente também tem os destinos tradicionais de Europa, como Paris, Madrid, que se conectam em Roma, né? E o legal é que as nossas tarifas, todas elas, permitem uma parada gratuita em Roma. Então, você tem a opção de fazer 2 viagens pelo preço de uma, né? Você vai, por exemplo, para Paris, fica lá os dias que você tiver que ficar em Paris, na volta, na ida ou na volta, dá uma paradinha de 3 dias em Roma. Roma dá para conhecer, assim, 3 dias, 3 noites em Roma, dá para você conhecer pelo menos o básico da cidade, né? Embora é uma cidade, pela história, pela importância, a quantidade de atrações que a cidade tem, né? E o entorno de Roma vale ficar mais tempo, mas até 3 noites a parada é gratuita, a gente não cobra por esse stopover, né? Então vale bastante a pena. Além disso, assim, Isso é muito bom, né? Desculpa assim, te interromper, mas isso é muito bom, porque várias companhias aéreas cobram esse stopover, né? E isso facilita, né, você aproveitar, né, unir 2 destinos em um só. Exatamente, né? Agrega valor, na verdade, naquela viagem para o passageiro, entendeu? Então isso é bem interessante, né? Além disso, os principais destinos que a gente tem saindo do Brasil, que é muito procurado pelo brasileiro, tá? A gente tem que combina muita coisa com Roma, por exemplo, é Atenas, tá? Então, além desses tradicionais, como Paris, Madrid, como eu mencionei, a gente conecta muito bem para Atenas, muita gente buscando coisa para Atenas. Aí a gente pega também bastante coisa para Beirute, existe uma comunidade grande, né? De libaneses no Brasil, então Beirute também é um destino muito forte para a gente, e Cairo e Tel Aviv. E aí Cairo e Tel Aviv até entra uma combinação bem legal, tá? Então, assim, o Egito, né? Aí, novamente, voltando à história, né, do turismo religioso, do cristianismo, que você consegue juntar, né, a Terra Santa com Tel Aviv, o Cairo pela história do Egito, Roma, né? Então você junta toda essa história, de toda a história do cristianismo, e a gente voa bem. Então é uma procura bem grande que a gente tem de passageiros, por exemplo, que vão para Tel Aviv. Então o passageiro sai do Rio de Janeiro, vai para Roma, faz a parada em Roma,
estuda a parte do cristianismo ali, né, da importância de Roma no cristianismo. Dali segue para Tel Aviv, faz essa parte lá, né, da Terra Santa, e muita gente volta, ou faz, inverte, vai na ida, enfim, faz até o trecho terrestre de Tel Aviv para Cairo, ou por outro meio, que a gente, Tel Aviv, Cairo, a gente não voa, né? Mas o passageiro vai para Tel Aviv, chega de alguma forma no Cairo, e do Cairo ele volta, então, para Roma e vem para o Brasil. Então, é também um dos destinos que a gente tem muita procura. Hoje, inclusive, para Tel Aviv, só para você ter uma ideia, em dias normais, né? Não hoje, mas né, na situação, Sim. na normalidade, existe uma média aí hoje de 2.000 passageiros, de solicitações de 2.000, uma demanda de 2.000 passageiros dia para Tel Aviv. Né? E hoje é o destino que a Alitalia atende melhor. Né? É um dos grandes diferenciais dessa conexão nossa em Roma, para aí você fazer Tel Aviv e juntar essa história do cristianismo, né? Da importância de Roma com a Terra Santa. Ótimo. Hoje até a gente colocou um Viva Experiências, né? Nós temos colocado algumas experiências de passageiros nossos e nós colocamos de um passageiro que foi para o Egito justamente pela Alitalia, né? E foram de Economic Premium, né? E adoraram, disseram que realmente assim foi fantástico, porque algumas companhias só um espaço maior, né? No caso da Alitalia, eles disseram que realmente fez toda a diferença na viagem deles. Né? Então, até queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre essa cabine, né? Esse tipo de cabine premium, entendeu? Que difere da econômica, né? Por espaço e por outras coisas também. Exatamente. A Economy Premium, como a gente chama, né, é uma cabine intermediária entre a classe executiva e a classe econômica. Então, já adiantando até algumas perguntas, né? Primeiro, assim, é uma cabine separada da classe econômica. Algumas empresas aéreas têm como a sua econômica premium, dentro da classe econômica, aqueles assentos com mais espaço. Então, você tem, nas primeiras fileiras de classe econômica, assentos com um espaço diferenciado dos demais assentos. No nosso caso, não. Tá? É uma classe separada da classe econômica. Tá? O serviço de bordo também é um serviço diferenciado. Tá? Então, o serviço de bordo que a gente oferece na Economy Premium é o que a gente chama de uma versão reduzida da classe executiva. Tá? Então, o passageiro tem o mesmo cardápio da classe executiva, tá? Só que ele não tem as mesmas, não tem aquele ritual de entrega de comida. Porque na classe executiva tem todo um glamour, todo um ritual de entrega de serviço de bordo, né? Então, na classe executiva, a gente oferece uma entrada, depois o passageiro tem o primeiro prato, que é sempre uma massa, né, que ele escolhe o molho dessa massa, depois ele tem o segundo prato, não é que ele escolhe entre massa e aquela história que a gente escuta do beef or chicken, né? Não, Ele tem um menu, né? Tem um menu e ele tem um ritual. Então, ele tem um primeiro prato, que é uma massa, seguindo o padrão italiano, né, de comida, né? E que é muito importante. Que é maravilhoso. Italiano. E a refeição para o italiano é uma coisa muito importante. Né? Então, você tem o primeiro prato, que é uma massa, e depois que você consome a massa, tem o segundo prato. E esse segundo prato, então, é a proteína, é onde você vai escolher entre o peixe, o frango, a carne, né? Então, você tem todo esse ritual, digamos assim, na classe executiva. Na Economy Premium, você escolhe esses pratos que você quer consumir, só que entrega tudo de uma vez só. Tá? Então, essa é a diferença, né? É o mesmo cardápio, mas o processo, né, de apresentação da comida ele é diferente. Tá? Além disso, a Economy Premium a gente também dá para o passageiro a necessaire, né, a kit de amenidades. Inclusive, esse é um diferencial da Alitalia. As nossas necessaires, tanto na executiva como na Economy Premium, não são necessaires da Alitalia. Né? Aquele kitzinho de escovinha de dente não é da Alitalia. A gente entrega para o passageiro necessaires de grife. Tá? Então, na executiva da Salvatore Ferragamo e na Economy Premium uma necessaire da Diesel agora. Então, o passageiro recebe é mais que um brinde, né? É um presente. Então, isso é bem legal. Né, que o passageiro recebe ali. A poltrona,
ela é 20% mais larga, falando de economy premium, né? Sim. 20% mais larga que a poltrona da classe econômica. Ele tem 20% mais espaço entre as pernas, tá? Do que a classe econômica. E a poltrona reclina 120 graus, ou seja, ela tem um ângulo de inclinação bem interessante. Então, o passageiro consegue descansar bem. E tem preços bem interessantes, tá? Então, muitas vezes, dependendo da ocupação que você tem na classe econômica, quando, à medida que o voo vai enchendo, né, é normal o preço dentro do avião vai subindo, né? Então, às vezes, a Uhum. classe econômica está cheia e a economy premium não, tá? Às vezes você encontra preços ali na economy premium bem interessantes, até às vezes mais barato do que na classe econômica, porque ela ainda não encheu. Tá? Então, tem coisa. Foi A gente tem. justamente, essa passageira foi justamente isso. Né? O valor da Economy Premium estava realmente, assim, acho que um pouco melhor do que o da econômica. Né? E nós vimos na hora, né, no sistema, e ela ficou super feliz, né, por ter um serviço diferenciado, né? E ela ficou maravilhada. Na verdade, ela comprou só a ida, porque tinha essa situação, né? E aí a volta seria na econômica. Quando ela viajou, ela me ligou de lá, falou assim: não, por favor, reemite a minha passagem para eu voltar. Eu quero voltar de premium, porque eu adorei, né? Não sei nem se ela está escutando a gente aí, mas ela falou: não, a gente gostou muito. Inclusive, ela até contou que chegou e foi direto, foi carnaval, né? Que ela estava viajando, né? O casal. Eles chegaram, foram direto para o desfile das campeãs, porque estavam super dispostos de ter viajado na Premium, né? O produto é sensacional, realmente é muito bom. E a gente tem também algumas coisas diferentes na Economy Premium, né? Que são coisas que agora, para retomada, a gente tem conversado com a nossa matriz para voltar, mas a gente tinha, por exemplo, a tarifa sênior para a Economy Premium. Então, passageiros, e é um sênior jovem, passageiro com 60 anos ou mais, tá? A gente oferecia até 25% de desconto, tá? Para esse passageiro, simplesmente por ter acima de 60 anos, 60 anos ou mais. Aham. Então, é uma das coisas que está hoje no nosso dever de casa para retomada, né? Que a gente está querendo colocar novamente, e a gente está conversando com a nossa matriz. Então, é um produto bem Ótimo. legal. Mais uma vantagem, né? Então, Exatamente. realmente. Sem falar, assim, na executiva, que a gente também já teve passageiros viajando e amaram, né, a executiva. E, né, realmente é um outro patamar, né? A executiva é espetacular. Eu tive a oportunidade de viajar ano passado na Itália, né, na executiva, que a gente chama de magnífica. Né? A gente até brinca que executivo em todas as empresas aéreas é sempre muito bom, mas magnífica só a da Itália. Né? A nossa brincadeira interna lá. Mas é realmente um produto diferenciado, cama, né? A poltrona reclina 180 graus. A refeição a bordo da Magnífica é espetacular. Inclusive, nós ganhamos na classe executiva, a nossa Magnífica, né, executiva, ganhou por 9 anos consecutivos, até 2019, né, ganhamos em 2019, inclusive, por 9 anos consecutivos, o melhor serviço de bordo, tá, melhor menu, melhor cardápio, né, de classe executiva do mundo, por 9 anos consecutivos. E se Deus quiser, 2020 agora, com as mudanças que tiveram, vamos ver como é que vai ficar. Mas vale muito a pena. O serviço realmente é muito, muito bom. Ai, E que é o que eu falei, legal, que legal. é muita comida que é servida a bordo, porque o italiano come muito, né? É isso que eu ia comentar, né? Então, assim, a gente tem uma proximidade, né, com a questão da gastronomia italiana, né? E isso facilita muito, né? Porque é uma gastronomia que a gente já conhece, né? Diferente, de repente, de outra gastronomia, né, de outro país, que a gente já fica já meio, né? Não é parecida com a nossa, não tem o mesmo gosto do brasileiro, né? Então é mais É, difícil. A gente teve gente aqui comentando, Rogério, até vamos entrar um pouquinho nesse assunto. A gente teve gente comentando, perguntando se o voo Paulo,
né? Se o voo, ele vai voltar esse voo para o Rio de Janeiro, vai continuar operando no Rio de Janeiro ou somente São Paulo? Então, a gente ainda tem, assim, o Rio de Janeiro, tanto com São Paulo, o Brasil, vamos falar de Brasil primeiro, tá? Sim. Tá no plano, o Brasil sim está nos planos da Alitalia, da retomada, né? Na verdade, assim, até para que todos que estão nos vendo saibam, o Brasil ele é o segundo principal destino, ou principal rota, digamos assim, não destino, mas principal rota da Alitalia. Tá? O primeiro mercado, né? Digamos melhor falando, mercado. Tá? O primeiro mercado, o principal mercado é a Itália, para a Alitalia. Né? O segundo mercado, que na verdade aí sim, para até melhorar o que eu estava dizendo, né? O primeiro mercado internacional de importância, tá? É os Estados Unidos, tá? Para a Itália. A gente opera até, em dias normais 6 voos diários para os Estados Unidos, né? E o Brasil é o segundo, estão falando de mercados internacionais, tirando o mercado italiano, né? O Brasil é o segundo principal mercado para a Itália, em que até a pandemia nós operávamos com 3 voos diários, com uma média de 300 assentos por voo. Então, eram 900 assentos por dia, tá, que a Alitalia oferecia, né, saindo do Brasil. Com a pandemia, isso mudou, né? Então, hoje a gente está ainda nessa, que é a pergunta de US$ 1 milhão, como que o mercado vai retomar e como será essa retomada. Né? Mas o que a gente tinha de previsão até, na verdade, quarta-feira da semana passada, na verdade, quinta-feira, tá? Foi quando isso mudou especificamente. A previsão até quinta-feira era retomar São Paulo, começar a retomada por São Paulo, tá? Fazendo julho 3 vezes por semana, em agosto passar o voo para 5 vezes por semana e em setembro passar para um voo diário, tá? Essa era a previsão. E o Rio de Janeiro, a previsão, 3 voos semanais a partir de setembro. Tá? Isso é o que a gente tinha previsto. Só que não sei se vocês acompanharam, durante a semana passada se falou muito sobre uma possibilidade de ter algum tipo de restrição para a entrada dos brasileiros na Europa, inclusive na Itália. Inclusive, hoje existe uma restrição para brasileiros para entrar na Itália. Se o brasileiro chegar na Itália, ele tem que ficar de quarentena lá, 14 dias de quarentena antes dele poder seguir viagem. O que inviabiliza totalmente qualquer tipo de operação, de viagem. Né? Ninguém vai viajar, ficar lá de quarentena, mesmo que seja no hotel 14 dias, para então começar a sua viagem. Por causa disso, então, a empresa decidiu prorrogar, né, o início das operações no Brasil para agosto. Tá? Então, a previsão agora é que a gente retome em agosto. A gente ainda não sabe, não chegou porque isso está muito recente, e como você mencionou ali no início, né, tudo muda muito rápido todos os dias. Tá? Então, a gente ainda não sabe a partir de que dia exatamente a gente retoma e como será essa frequência, mas está previsto para agosto, São Paulo, e setembro, Rio de Janeiro. Tá? Então, inclusive até mencionando, completando essa situação da quarentena, né? Hoje eu estava conversando com o meu pessoal de marketing, e a previsão que o passageiro que entra na Europa, na Itália, e fique de quarentena, é para os passageiros que cheguem lá até 30 de junho. Tá? Então, pode ser que a partir de julho a gente não tenha mais essa situação de quarentena. E aí o mercado pode começar a retomar. Mas enquanto isso for muito incerto, tá? O que todas as empresas aéreas estão fazendo é tentar chegar o mais perto possível das datas previstas para a sua operação, como no nosso caso era julho, agora a gente prorrogou para agosto, e quando chega perto, então a gente toma a decisão de como isso vai ser, entendeu? Porque muda muito rápido, tudo muda muito rápido. Com certeza. Essa é a previsão. O que eu costumo dizer, né, para os passageiros, a gente está vivendo um dia após o outro, né? Quem está falando de coisas futuras é especulação, né? A gente não tem nada definido, né?
porque a gente está vivendo dias de incertezas, né? Então, a gente tem que esperar realmente essa retomada e poder até falar com relação à questão dessa retomada também do voo do Rio de Janeiro, né? Conforme teve a pessoa que perguntou. E Exato. com relação a isso, retomando, Rogério, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão de como vai ser, se já tem alguma previsão, né, de como seriam os embarques, se já tem alguma previsão sobre isso. Sim, sim, sim. A gente já tem. Até te passei, eu já vi que você colocou no seu site, tem um vídeo, Isso. né, que está em português, um vídeo bem curtinho, que Uhum. vale super a pena até assistir o vídeo. O passageiro já vai ter uma ideia do que ele vai encontrar. Então, assim, todo, né, nessa retomada. Isso também está mudando bastante, né? Tá? Conforme toda essa situação de vírus e como a gente vai entendendo do que pode, do que não pode, tudo vai alterando. Mas a Alitalia foca muito na segurança do passageiro, tá? E a gente até talvez seja uma das empresas mais, eu vou botar entre aspas, restritas, tá? Porque não é bem a palavra, mas é uma das mais hoje que busca essa parte de segurança, tá? E foca muito na segurança do passageiro e do nosso funcionário, porque são pessoas a bordo, né? Então você tem o comissário, você tem o pessoal do check-in, né? Tem nós, funcionários. Então nós estamos trabalhando eu, por exemplo, desde o dia 12 de março não saio de casa, não visito mais ninguém. Foi o último dia que eu saí Uhum. para fazer visita. Então a gente olha para o aspecto humano mesmo, tá? Até mudando um pouco, vou falar um pouco das mudanças do serviço de bordo, por exemplo, para a proteção de todos, tá? Então, a gente até prejudicou um pouco a forma com que a gente apresenta o serviço de bordo de classe executiva ali, justamente para a segurança de todos. Tá? Então, o foco é segurança, segurança e segurança. Tá? Então, o que a Ótimo. gente hoje recomenda e o que está acontecendo na fotografia hoje? Né? Porque essa foto muda todos os dias. Né? Então, a primeira coisa é máscara facial o tempo inteiro. Passageiro, ele hoje, você vai sair da sua casa, você vai sair já de casa com máscara. Vai pegar o seu Uber, vai estar de máscara. Vai chegar no aeroporto, máscara, tá? Vai ter que usar sempre a sua máscara. Chegada no aeroporto, o que a gente vai estar fazendo lá fora, nos voos que a gente já opera na Itália, a gente, cada dia que passa, a gente aumenta as frequências internas e para alguns outros destinos. Por exemplo, a gente já voa hoje para Nova York, tá? Então já estamos operando Nova York. E aí, esses passageiros, então, o tempo todo de máscara. Chegou no aeroporto, toda Uhum. essa parte de pontos de contato do passageiro, tudo higienizado. Check-in, totens, está tudo altamente higienizado. A gente até recomenda, então, para os passageiros, né, o pessoal que está aqui assistindo, que também estimulem o check-in online, para que evite que o passageiro fique o máximo em fila. Tá? Então, estimulem o check-in online para o passageiro. Entra no site lá da Alitalia, faz o seu check-in ali. Com isso, você diminui o seu tempo no aeroporto, você diminui o seu tempo, contato com outras pessoas, que, né, o distanciamento social. Então, aquele Com básico, certeza. né, de você ter no mínimo um metro e meio de distância de todo mundo no check-in, no processo de embarque. Isso, inclusive, vai ser uma outra mudança de comportamento que nós, passageiros, vamos ter que mudar, a forma com que a gente se comporta no aeroporto. Né? Eu até recebi hoje o novo speech, aquele, né, do funcionário do portão de embarque que está ali anunciando o embarque para os passageiros. Né? A gente recebeu até como vai ser, como está sendo isso, o protocolozinho ali, né? Então, Uhum. uma das coisas que vai mudar para o comportamento do passageiro, que a gente, né, até pede que vocês retransmitam isso para os passageiros, é aquela situação, né? Anunciou 10 minutos antes do voo começar o embarque ali, o funcionário da empresa aérea já está lá começando a organizar o check-in, o embarque, o passageiro já levanta e faz fila, tá? Isso não vai ser mais possível ser feito. O passageiro vai ter que ficar sentado, mantendo uma distância do passageiro ao lado dele, né? E só vai poder levantar e se encaminhar para o portão de embarque, né, na hora em que chamar a fila do passageiro. Então, eles vão chamar literalmente, ó, passageiros da fila 20.
Então, esse passageiro da fila 20 é que vai levantar e se encaminhar para ali fazer o processo, né, de apresentar passaporte, aquelas coisas, para entrar no avião. O passageiro da poltrona 19 não pode ele se levantar naquele momento. Tá? Então, o embarque, o que mudou com isso? O embarque vai ser de trás para frente. Tá? Então, começa pelo final da aeronave até o início. Outra mudança que houve, tá, para a Itália, novamente, a gente tem que mudar um pouco os procedimentos para a segurança de todos. Tá? Até então, normalmente, o passageiro tinha o direito a levar uma peça, uma mala, né? E além de uma mala, mais uma bolsa, mais um segundo item pessoal, uma bolsa ou uma mochila. Tá? Isso mudou. Tá? Agora é um item. Tá? Então, se você levar uma bolsa e uma mala, chegar ali no portão, você vai ter que escolher qual que você vai levar a bordo. O outro vai ser despachado para o porão. Tá? De graça, a gente não vai cobrar, mas você não vai poder levar 2 itens como você levava uma mala pequena mais uma bolsa. Tá? Então, para que isso? Primeiro, diminuir o tempo de embarque desse passageiro, né, para não perder muito tempo. Coloca a mala aqui, coloca aquilo que a gente vê normal dentro do avião, o pessoal carregando o mundo. Né? E o brasileiro tem essa mania, né? O brasileiro, principalmente quando está retornando, né? Quando está retornando, ele tem direito a embarcar, né? Com uma peça só, de mão, de 10 quilos, mais uma bolsa tiracola, mas ele vem cheio de sacola, né? Então... Exato. Quem nunca, né? Ó, eu primeirão aqui, entendeu? Eu também. Eu tô falando brasileiro né, de maneira geral, entendeu? Então, é um costume, né, que nós temos, né? Exatamente. Mas, assim, o que a gente espera com tudo isso? É que o passageiro entenda que esse comportamento vai ter que mudar para a segurança de todos. Tudo isso é focado nessa segurança, tá? Então, os aviões também, no vídeo lá, que está lá no teu site, né, Dali, tá, o nosso vídeo mostra, então, higienização total do avião. O avião pousou entre embarque, desembarque, novamente, né? O avião totalmente higienizado, tá? Com tudo higienizado, com todos esses produtos, né, de alto poder de limpeza. Uma outra pergunta que a gente recebe com muita frequência em relação a essa parte de segurança é: né, para o passageiro, eu estou dentro do avião, é um ambiente fechado, né? Aquilo ali é um cilindro, né? Fechado. O ar isso que eu ia até comentar. Dentro, o ar viciado, e como é que eu fico? Só a máscara, tá? Então, assim, hoje, que é uma coisa que a gente já fazia, mas até então isso não tinha importância para ser divulgado para o passageiro, e hoje isso já é super importante para que ele saiba, tá? A gente utiliza nos nossos aviões na Alitalia um filtro chamado EPA, tá? HEPA, então, filtro EPA. Esse filtro, ele, na verdade, ele filtra esse ar, tá? Que está circulando ali dentro da aeronave, tá? A cada 2 minutos, todo o ar dentro do avião ele passa por esse filtro, então ele é totalmente reciclado, né, a cada 2 minutos, e o grau de pureza dentro de um avião, no ar, é de 99,7%. Tá? Então é um ar altamente puro, altamente limpo. Tá? E a gente até diz que é um ar que tem a mesma qualidade de uma sala cirúrgica. Tá? E isso sempre foi assim, só que o passageiro desconhecia e nunca foi, na verdade, importante para ele esse tipo de coisa. E hoje é importante. Tá? Outra coisa que acontece dentro desse sistema de filtragens e de ar-condicionado, tá? Ali no vídeo até mostra uma setinha para baixo nas poltronas. Na verdade, o que acontece? Todo o sistema de circulação de ar a bordo, ele é, na verdade, de cima para baixo. Tá? Então, quando você está respirando, tá? O ar-condicionado, esse sistema, ele impede que a tua respiração vá para frente, por exemplo. Tá? Ela desce. Então, você respirou, o ar-condicionado está empurrando a tua respiração para baixo, vai ali para o chão, passa por todo o sistema de filtragem e volta o ar limpinho, tá? Super puro pela parte de cima. Então, isso é bem legal e mostra para o passageiro que hoje é um ambiente extremamente seguro. Tá? É tão seguro que hoje não é necessário você fazer distanciamento social a bordo, tá? O que a gente vê em outras coisas. Não é preciso fazer feito, tá? De tão seguro que é para o passageiro.
tá? Uma outra E isso é tão alteração... importante, Rogério, assim, as pessoas, assim, a gente está até vendo aqui, né, gente que não sabia, né, é uma coisa que realmente não era falado, né? A gente não tinha necessidade, vamos dizer assim, né, de saber com relação a essa questão do ar que ele desce, né, como 99%, né, de pureza, né, que ele tem, mas hoje realmente até para dar uma tranquilidade das pessoas quando se voltar, né, a voar, né, a gente vai viver um novo normal, né, então a gente já vem falando, né, algumas atitudes vão mudar e eu acho que essas atitudes vão mudar não só pela questão do Covid, pós-Covid. Isso são hábitos que, de repente, a gente vai adquirir, né, ao longo do tempo, até porque, como veio o Covid, pode vir uma outra doença, enfim, Não, então a gente isola vai esse não ter... veio outro, não. Não, não, não. Isola Não, passou, vivemos um momento eu também espero que histórico. não, eu também espero que não. Mas a gente sabe que algumas coisas provavelmente venham até para ficar, né? Bons hábitos, né? A gente está falando Sim. em bons hábitos, que a gente vai mudar e que, né, permaneça. Não digo nem a questão do uso da máscara, eu acho que o uso da máscara seja uma coisa que vai vir agora, né, até um certo tempo, mas a questão mesmo de você, justamente o que você colocou, né, o brasileiro ele vai para a fila, nem é chamado ainda, ele já vai para a fila, ele faz fila, brasileiro parece que gosta de uma fila, né, vai para a fila por qualquer coisa, tem uma fila ali que eu vou, né, então assim, lá fora até é muito comum de chamar por grupos, né, é muito comum de chamar por grupos e normalmente o brasileiro não entende isso. Né? Eu É. tô dizendo brasileiro, gente, eu estou falando de modo geral. Eu também, né? Rogério Não, também. quem Então, nunca, exatamente, quem nunca. mas é uma coisa que a gente né, vai estar mais atento a isso, né? Vamos dizer Exato. assim, entendeu? Isso vale, até vi aqui um pop-up aqui no desembarque, é a mesma coisa, tá? A gente também Uhum. vai ter que tomar esse cuidado, que a gente, principalmente no desembarque, né? O avião tocou no solo, tá correndo na pista ainda, o comandante lá puxou, né? O reverso do avião, você já tem passageiro levantando, pegando a É. mala, porque, né, quer sair correndo de dentro do avião, né? Enfim, isso muda. Então, o desembarque desse passageiro também vai ser dessa mesma forma, tá? Justamente para você manter esse distanciamento social. Então, vai ser chamado por fileiras, aí o passageiro vai saindo, aí sim, da frente para trás, né? Então, aí é o inverso, né? Então, os últimos serão os primeiros e, né, quem está lá atrás embarca primeiro, quem está lá atrás desembarca depois, né? Mas Uhum. esse processo, sim, todo mundo vai ter que respeitar isso. A gente vive hoje, Daniele, algo muito parecido, salvo devidas proporções, com 11 de setembro. Né? Como você mencionou, são hábitos. 11 de setembro, quando aconteceram os atentados nos Estados Unidos, trouxe uma série de mudanças na E aviação. que ficou, Uma série né? de E que ficou. mudanças que ficaram até hoje. E que Uhum. alteraram o comportamento do passageiro, o comportamento das empresas aéreas, os novos procedimentos. E o Covid agora vem também com essa situação de trazer novos comportamentos e novos procedimentos. Como você falou, a máscara talvez seja algo que, assim que a gente tiver uma vacina, né, um tratamento mais eficaz, a máscara entre em desuso. Mas é algo que, mais uma série de procedimentos vão vir para ficar. Uhum, com certeza. Bom, eu queria que você falasse sobre as condições, né, de venda da Alitalia, mas a gente tem um passageiro aqui que colocou basicamente o que já falou, né? Mas só que ele colocou aqui peraí, vamos lá. Qual o protocolo de higienização durante o voo, já que estamos falando em média de 10 horas. Né? Justamente o que você colocou do filtro, né? Se tiver alguma coisa que possa complementar. Tá, assim, a máscara, como eu falei, né? O passageiro tem que usar máscara durante todo o voo dele,
né? Óbvio que Uhum. durante a refeição ele vai tirar a máscara para comer e colocar novamente, né? A recomendação agora, inclusive, que faz parte do speech, né, que eu falei, mencionei antes, que a gente recebeu hoje ali do check-in, né, do embarque, é a troca da máscara a cada 4 horas. Então a gente recomenda, né, levem mais de uma máscara para que você possa trocar a sua máscara durante o voo, porque é um voo longo, né? Uhum. Então isso também faz esse processo, né? As aeronaves higienizadas antes e depois, a cada desembarque, né? O avião é totalmente higienizado, então tá lá no vídeo, tá? Ali para o passageiro. E dentro desse processo mudou também o processo né, aí está dentro da higienização o processo de entrega de refeições, tá? Então, falando, vamos de trás, da frente para trás, né? Então, falando de executiva primeiro e economy premium, né? Na executiva, como eu falei lá no início, a gente tinha todo aquele processo, né, de aquele ritual de entrega de comida, de primeiro prato, segundo prato, aquela apresentação toda com um serviço quase 2 horas, né, para o passageiro comer. Para o italiano, novamente, isso é extremamente importante, tá? Então, a comida, por exemplo, hoje, o que a gente vai entregar para o passageiro de executiva, esse ritual, ele acabou nesse primeiro momento, e o passageiro ele vai escolher a comida dele, só que a comida dele vai chegar toda de uma vez só, tá? E numa bandeja lacrada. O passageiro, então a comida que ele está recebendo, ela vai vir fechada, tá? E ele vai então tirar esse lacre da comida dele, daquilo que ele escolheu, tá? Mesma coisa então vai acontecer na classe econômica. Na classe econômica, por exemplo, o passageiro escolhia ali, né, dentro das opções, se entregava a bandeja ali com a comida dele, mas já saía o lacre da comida. Para evitar que o comissário tenha esse contato com a comida que está sendo entregue para o passageiro, então, para a segurança Uhum. dos dois, tanto do comissário como do passageiro, né, essa comida vai ser entregue para ele lacrada e ele, o passageiro, é que vai abrir. Perde um pouco do glamour de toda essa apresentação, mas a segurança, novamente, em primeiro lugar. Então, esses são Muito bom. processos de higienização de segurança. Tá? Mas deixa eu te perguntar só uma coisa. E essa comida, quer dizer, ela vai vir toda lacrada, né? A bandeja vai vir toda lacrada, né? Não, um pedacinho, Ali. a comida ali, né? Ah, só. Ah, entendi. Porque tem a sobremesa, tem, entendeu? O Sim, pão, tudo isso né? lacrado. Tá? São porções. Separadamente, mas tudo lacrado. Exatamente. São porções individuais. Então, por exemplo, na executiva, né, que é, digamos assim, o mais glamuroso, que a gente conhece melhor nesse sentido, né? O passageiro escolhia, então ele tinha uma salada, vinha uma salada para ele. Tá? Depois ele escolhia a massa que ele queria comer, o molho da massa, vinha uma massa. Depois o Sim. prato. Tá? Então, hoje ele vai escolher o que ele quer comer e isso será entregue tudo junto de uma vez só para esse passageiro da Uhum. executiva, nessas porções todas fechadas. Tá? E aí o passageiro tira o lacre. Inclusive, um dos procedimentos um dos motivos para que a gente entregue tudo de uma vez só é para justamente evitar a circulação do comissário dentro do avião, A tá? Para que bordo. ele evite essa Uhum. circulação, tá? A bordo. Então, para a Entendi. segurança tanto do passageiro como do comissário, né, da tripulação. Uhum. Ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a venda, né? Sobre as condições. A Uhum. gente até colocou, gente, no nosso site, thebestviagem.com.br, né? Tem esse vídeo, né? Que o Rogério mencionou. A gente vai colocar depois no Instagram, aqui no Instagram, no feed, no IGTV. E a gente também colocou algumas regras com relação à venda. E aí eu queria que o Rogério falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre as condições de remarcação, né? Uhum. Com relação a essas novas vendas, né? O que, na verdade, já foi, né, como ele mesmo colocou no início, já foi feito, as remarcações, o que, né, tinha que ser feito foi feito no passado. Mas agora, essas vendas futuras, como ficariam? Ok, então o que que a gente está fazendo para até estimular o mercado, né? O mercado a gente já está sentindo, está começando a retomar, a gente já começa a Uhum. ver as vendas acontecendo. Acho que assim, o mais importante hoje para a retomada é a informação, é o passageiro se sentir seguro. E aí a segurança ela vem em dois aspectos.
Tá? O primeiro aspecto é a segurança física, que é isso tudo que a gente acabou de tratar. Né? Higienização, o ar dentro da bordo, então a segurança física. A outra é a segurança do que eu digo que é incerteza, insegurança barra incerteza. Então, existe uma incerteza muito grande hoje por parte do passageiro, por parte do agente de viagem, porque, como a gente falou ali no início, né, tudo está mudando muito rápido, né? E a gente não sabe ainda, ninguém sabe, é aquela pergunta, né, novamente, de US$ 1 milhão, como será o mercado Uhum. amanhã, tá? Então, o que a gente começou a trabalhar para esse passageiro? A segurança de que ele pode comprar a viagem dele, tá? Ele pode planejar a viagem dele. Então, primeiro, a segurança é: a Alitalia vai voltar a operar para o Brasil muito em breve. Começamos por São Paulo e depois o Rio de Janeiro. Tá? Uhum. Então, isso em breve a gente volta. Tá? A outra coisa que a gente tem para o passageiro, até para os que já compraram, Daniel, e o passageiro está na incerteza da viagem dele, a gente está oferecendo, se ele tomar uma decisão até 31 de dezembro, tá? O passageiro pode trocar este bilhete dele por um voucher, tá? E usar esse voucher para uma compra futura, tá? Dentro de um ano, a partir da data que a gente emitiu o voucher. Tem umas regrinhas ali, tá? Mas é Uhum. extremamente simples. Então, para o passageiro que está com uma viagem marcada para outubro e ainda está inseguro se ele quer ir ou não em outubro, tá? Mas para novas compras, tá? Então, a gente tem, na verdade, hoje, duas coisas, duas políticas, né, para o passageiro. Então, a primeira dela é o seguinte: comprou uma viagem até 30 de junho para emissão do bilhete, tá? Então, se você emitir um bilhete até 30 de junho, tá? Para a Uhum. compra, não é viajar, tá? Para qualquer momento na frente, a gente está permitindo uma troca, tá? De data sem multa para o passageiro. Tá? E essa troca, essa política, ela é bem legal para o passageiro que está viajando depois do dia 1º de janeiro. Tá? Então, se ele comprar hoje para voar depois do 1º de janeiro, uma troca sem multa. Se houver diferença de tarifa, a gente vai cobrar, tem que pagar a diferença de tarifa, mas a multa não. Tá? Inclusive, a Uhum. gente permite até troca de destino nesse tipo de situação. Tá? E existe uma outra política, como eu te falei, ela se sobrepõe, tá? Para o passageiro que comprar uma viagem hoje para viajar até 31 de dezembro. Então, por exemplo, comprei Desse uma ano. viagem esse ano, tá? Comprei uma viagem agora, hoje, tá? Para comprar, para viajar em outubro, tá? Chegou em outubro, o dólar disparou, ou teve vamos isolar isso aqui de novo, uma segunda onda de Covid, eu não quero viajar, tá? Se ele remarcar isso até 31 de dezembro para iniciar a viagem, tá? A gente permite que ele não pague multa e nem diferença de tarifa, desde que ele inicie a viagem até 31 de dezembro. Tá? Bom, isso, Então, então, assim, é muito bom, porque, assim, vamos dizer, tá? Período, a gente sabe que tem períodos, né, que seriam períodos de alta temporada. Então, vamos dizer, Réveillon, né? É um período mais procurado, né? Período de Natal. Então, basta ter lugar na econômica para ele poder trocar, sem ele isso, ter diferença nenhuma de tarifa para esse ano, para ele viajar para esse esse ano. ano. Se for ano que Exatamente. vem, né, pode haver a diferença de tarifa, porém não tem multa nenhuma, ele tem a tranquilidade que ele vai poder trocar, né, e para a data que ele preferir, e isso seria até dezembro de 2021, essa troca. Dentro da validade do bilhete dele, né? Então, assim, se ele compra um bilhete hoje até 30 de junho, essa troca ele pode voar essa aí até 30 de junho do Até. ano que vem. Entendeu? Uhum, Aí o bilhete tem uma entendi. validade, né? A validade sempre vai ser na frente. Então ele pode trocar. Mas isso realmente principalmente para ainda quem pretende voar esse ano, a gente tem, até falar aqui, assim, a gente tem passageiros procurando, né? A gente, desde maio, a gente tem feito algumas emissões, né, de algumas companhias aéreas. Então, a gente tem pessoas também que têm parente lá fora, né, que querem ir. Então, assim, a gente hoje mesmo teve uma procura de passageiro querendo ir para a Itália, né, e queria ir o mais rápido possível, né? Então a gente tem tido esses tipos de consultas,
né? E realmente facilita bastante a venda da pessoa ter essa tranquilidade na troca, né, de ser flexível, né? Coisa que nunca se foi, né? As companhias aéreas sempre tiveram a questão de multa, né? E hoje a gente tem esse cenário muito mais flexível, podendo, né, fazer dessa forma mais tranquila. Exatamente. Hoje entende-se, na verdade, né, que, como você falou ali, né, é um novo novo, as coisas mudaram, né, Uhum. é o que eu falei ali, é a insegurança e a segurança barra incerteza, né, então a própria incerteza do passageiro, né, do que vai acontecer, então a gente está focando muito nisso. Então, pode comprar a sua viagem, a gente está permitindo que você faça uma troca, tá? Então, hoje o prazo é até para compra é até o dia 30 de junho. O dólar caiu, então é até um bom momento de comprar. A gente está com boas tarifas no sistema, tá? Então, tem tido boas promoções aí para você comprar para viajar a partir de outubro, novembro, tá já bem legal. E a gente acredita que lá já a partir de outubro as fronteiras estão abertas, já está tudo normal, né? Então, assim, é um bom momento para fazer compras, né, de passagens. Uhum, com certeza. Não, são muitas oportunidades, né? E essa situação de você poder trocar é magnífico, porque numa alta temporada a gente sabe que o preço vai lá em cima. E hoje a gente colocou até algumas tarifas, né, que nós vimos no sistema, colocamos um Rio-Roma numa faixa de R$ 3.500, mais ou menos, com taxa, né? Com taxa de embarque, né? Então, a gente sabe que é um bom valor, né, em consideração aí a questão do dólar, né, tá a 5 e tendo taxa de embarque, tendo direito a uma bagagem, né, porque isso também É, influencia, né, hoje a gente sabe que você pode comprar, né, principalmente as europeias, com bagagem ou sem, né, então a gente colocou com bagagem para facilitar, porque não, né, não tem como, brasileiro como é que vai sem bagagem, né, não existe. né? Não, não dá, a gente não consegue, a gente ainda não tem essa, né, essa situação de viajar só com a malinha de mão, né, como tem normalmente o americano, como a gente Não, a não gente tem, não né? conseguiu ainda isso. E além disso, a gente parcela também em 6 vezes, né? No cartão de Uhum, crédito, então o passageiro pode parcelar, né, em 6 vezes, isso é legal, então você consegue diluir esse teu custo, então vale super a pena. com certeza. Bom, a gente já está chegando no finalzinho, né? Uhum. E faltam 3 minutinhos, então assim, a gente deixa o canal aqui aberto do Instagram. Quem quiser perguntar alguma coisa que não foi falado aqui, né? Apesar de a gente ter mencionado tanto o protocolo, né, o procedimento a bordo, como também as condições que a Alitalia vem trazendo, a gente colocou algumas coisas lá no nosso site. Está na área de promoções, né? Tem promoções aí, tem Alitalia. Então a gente coloca ali o vídeo, informações da reproteção, né? Da reproteção, essas informações que a gente colocou aqui hoje na live. E fica aberto aí para quem quiser perguntar no direct também. A gente vai levar, né, a pergunta ao Rogério e a gente vai estar respondendo, tá? Então fica aí o nosso canal aberto e, né, queria agradecer você estar aqui com a gente, estar falando, né? Então, teve que demorar um pouquinho, porque teve que seguir todo um protocolo da companhia aérea, né? A gente já vem já É. tentando fazer, né, essa live, entendeu? Então, por mais que a gente queira, né, a gente precisa realmente um respaldo da companhia. E aí eu queria agradecer muito à Alitalia, né, por ter permitido você falar para a gente. E a gente está colocando aqui as claras de como tudo vai funcionar. Eu que, assim, em nome da Alitalia, agradeço, né, a oportunidade de poder falar com você, falar com os teus clientes, né, falar com o teu público. Então, isso é muito bom. Trazer essas informações para o passageiro, né, trazer que é seguro voltar a voar, já é seguro a pensar em voltar a voar, né, e viajar. Então, assim, para a gente encerrar, o meu recado é: não deixem de voar, não deixem de viajar, não interrompam seus sonhos, né? Uhum. O que a gente teve é uma pausa, é um gap,
nesse momento e é voltar. É assim que, com a retomada, é a gente não desistir dos nossos sonhos, das nossas viagens. Isso, inclusive, alguns estudos até indicam isso, que esses momentos de pandemia, de privação, tudo isso é que mostra que quando isso retomar, uma das primeiras coisas que a gente, como ser humano, faz é a satisfação pessoal. E viagem está muito ligado a isso, né? De satisfação pessoal, de viajar né, e realizar sonhos. Então, não deixem de realizar seus sonhos, né? Vem coisas bem legais aí para frente e é isso aí. Então, vamos voltar a voar, vamos voltar a viajar. Isso aí, isso aí. Bom, te agradeço mais uma vez, né? E qualquer coisa a gente tá por aqui. Tá bom? Tá bom, obrigado. Tchau, tchau, Rogério. Tchau. Tchau. Bom, gente, eu acho que esclareceu bastante, né? Tudo que o Rogério falou, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu queria já falar da próxima live. Quarta-feira tem live e nós vamos falar com o Luiz da TAP. A gente vem essa semana, né, com 2 companhias europeias. Falamos hoje a Alitalia, quarta-feira a gente tem a TAP e vai esclarecer também sobre os procedimentos que a TAP também pós-Covid vai trazer para o mercado, tá? Agradeço vocês estarem aí com a gente e até quarta. Tchau, tchau.